Olá, Ahn, hoje eu vim apresentar o trabalho pedido pela professora Daiane sobre o Tribunal de Nuremberg, uma análise de fatos e consequências do julgamento dos réus. Bem, o grupo ele é formado por mim, Arthur Mota, André Sanches, Pedro Henrique Santos, Camille Sacramento e Flávia Bela de Almeida. Bem, o Tribunal de Nuremberg ele foi realizado pelos aliados no final da Segunda Guerra Mundial. O júri era composto por juízes e promotores que faziam parte dos vencedores da guerra. Eles propagam a ideia de que estão julgando os réus alemães pelo fato dos crimes cometidos à humanidade. Mas nem tudo acontece como foi dito. Bem, o que predominou não foi os crimes cometidos, e sim uma espécie de vingança aos perdedores da guerra. Bem, agora que o Tribunal de Nuremberg já foi introduzido, que você já sabe o que aconteceu, o nosso grupo ele optou por trazer uma ótica diferente para os fatos que ocorreram no tribunal e a gente separou alguns objetivos para direcionar melhor a nossa fala e trazer um entendimento mais fácil para vocês. Bem, visto que nosso objetivo é questionar as informações e as vertentes tomadas pelo tribunal, eu começo falando sobre a questão da legalidade. O princípio da legalidade da maneira que é conhecida hoje. Ela surge através das constituições dos estados de Maryland e Virgínia, em 1776. Constituição Americana, em 1787. E na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789. E sendo formulada mais precisamente no final da Revolução Francesa, que durou entre 1789 e 1799. Bem, com a instauração do Estado de Direito, substitui-se a ideia de que a vontade do rei é a fonte de todo direito, pela ideia de que a lei ela é resultante pela vontade do povo, representada pelo parlamento, adotando-se o princípio de separação de poderes. Tira-se do poder executivo a capacidade de ditar leis já gerais. Que esses constituem expressão de vontade geral, cabe ao executivo editar apenas atos singulares previamente disciplinados. Desse modo, o poder só é exercido quando resulta da lei. É a ideia que vem expressa de forma clara no artigo 5º da Declaração de Direitos de Homem e Cidadão de 1789. A ideia transmite que a lei não proíbe senão as ações nocivas à sociedade. Nada que não é vedado pela lei pode ser impedido e ninguém pode ser forçado a fazer o que ela não ordena. Esse princípio se tornou um escudo contra a corrupção e a unilateralidade quando a justiça está em jogo. É a partir da legalidade que se busca o fim da violência ilegítima, que nos garante o direito de ir e vir, nos permite ter um pouco mais de conhecimento e controle sobre o nosso Estado. Esse princípio é uma das bases do direito penal, visto que regula as possíveis sanções, enseja a liberdade e garante a democracia, sendo estes direitos fundamentais também. Pois, como dito por Allender, não basta que todos sejam iguais perante a lei, é preciso que a lei seja igual perante a todos. O direito penal não deve ser apenas a ferramenta do carrasco. Afinal, não se deve apenas dispor da ferramenta para prevenção de delitos e produzir sanções, mas também limitar o poder punitivo, evitando um julgamento arbitrário por parte do Estado, como dito no livro Leviatã, publicado por Thomas Hobbes. Partindo, portanto, para o argumento jurídico que deriva da legalidade, inicialmente discorro sobre o terceiro princípio da legalidade, nullum crimen, nulla poena sine lege scripta, ou seja, não há nenhum crime, nenhuma pena sem lei estricta. Assim como o quarto princípio da legalidade, nullum crimen, nulla poena sine lege certa, ou seja, não há crime nem pena sem lei certa. O tribunal ocorreu de 20 de novembro de 1945 até 1º de outubro de 1946. Antes disso, se olhar a Constituição da época da
Alemanha nazista, pode-se considerar que o direito estava suspenso, pois nossa concepção atual de direito não se encaixava naquele contexto social. Isso significa que, infelizmente, os terríveis atos cometidos eram justificados nacionalmente como um conjunto de leis conhecidas como leis Nuremberg. As regras para o julgamento foram propostas combinando o direito americano e o direito europeu, sendo desconsiderados os princípios e resultados nas execuções. Portanto, não havia nenhum documento internacional que previa os crimes contra a humanidade e o tipicava penalmente. Dessa forma, nenhum resultava nessa sanção penal. Essa foi então uma inovação prevista pelo Estatuto e configurava a flagrante violação ao princípio da reserva legal, sendo os acusados julgados por uma lei formadas posteriormente aos fatos por eles praticados. A ideia inicial do julgamento era mostrar ao mundo no que consistiam os crimes dos réus e as barbáries por eles cometidas. Além de afastar a vingança simples que era pretendida, como a ideia de Stalin de apenas executá-los, o que se viu contudo foi um tribunal de exceção que não passou de uma execução pública. Metodologia consiste em pesquisas compostas por métodos pautados e diligentes que visam mostrar uma desconstrução da legalidade em Nuremberg. Dessa forma, o grupo buscou, através de informações, provar que o Tribunal de Nuremberg foi desprovido de legitimidade. Bem, o trabalho consiste numa pesquisa exploratória partindo de uma revisão majoritariamente bibliográfica, com a finalidade de mostrar que o Tribunal de Nuremberg era desprovido de legitimidade. A pesquisa é baseada principalmente em fontes secundárias que decorrem de discussões e pesquisas de fontes primárias. Estas, então, foram dispostas, argumentadas, reformuladas e incluídas junto às nossas ideias para elaborar o texto. Essa pesquisa, predominantemente qualitativa, foi feita dessa forma, pois o principal meio de acesso à informação foram os artigos, documentos e revisões dispostos aos integrantes durante a construção de uma nova forma de visualizar os fenômenos daquele tribunal. Os fatos que acarretaram uma consequência desfavorável no Tribunal de Nuremberg foram inúmeros. Alguns se destacaram mais do que outros, porém é nítido que tais fatos ocasionaram em uma decisão contrária, que poderia ter sido evitada. O fato mais relevante foi de como o julgamento violaram claramente os princípios quando estabeleceram que conduzir uma guerra era crime contra a paz, sendo que, em setembro de 1930, ano que começa a guerra, não havia nenhum acordo ou lei de direito internacional nesse sentido. O princípio da não retroatividade de lei é um pilar do direito que foi habilmente esquecido, tornando-se este Kovalainen numa vergonhosa e farsa, ou seja, vulnerou o princípio de que não deve ser tratado como crime e que por ele ninguém deve ser punido. O cometimento de qualquer ato que não tenha sido declarado criminoso por lei já existe quando de sua realização, tendo tudo isso como consequência contribuindo ainda mais para a condenação dos réus. Outro fato complementar a esse foi a posição em que os réus foram colocados. Os réus foram titulados como assassinos, corruptos e etc. Além de que, responsabilizados por cometer tais barbáries, quando a maioria estavam apenas cumprindo ordens de seu chefe. Fato que deve ser destacado também é o Tribunal de Nuremberg foi um julgamento de tal forma almejando pelos países vencedores da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, a Inglaterra, a França e a Rússia. Os réus foram julgados por magistrados indicados pelos estados vencedores da guerra. Não havia juízes de outras nacionalidades. Nenhum indivíduo pertencente às nações vencedoras foi julgado por crimes possivelmente cometidos. É nítido que o tribunal foi criado exclusivamente para o julgamento dos criminosos derrotados com o intuito de demonstrar a superioridade dos Estados Unidos e seus adversários através de linchamento público.
Os juízes não julgaram somente com a lei, mas sim sobre a pressão e influência de autoridades maiores que estavam atualmente no poder. O chefe de Estado não queria justiça e sim vingança. Em alguns trechos do filme fica visível tal conduta de influência, em especial um trecho em que o promotor responsável por organizar o julgamento conversa com um dos membros da equipe jurista. O outro membro comentou com ele em relação a deixar o julgamento mais estético. E ele respondeu ao colega em outras palavras, mas com o mesmo sentido de que aquilo não era um show, e o colega retruca ele. Também outras palavras, mas com o mesmo sentido de que o julgamento é sempre um show no qual ganha quem representar melhor e quem convencer melhor o júri, e não quem é o culpado e inocente. Deixando ainda mais claro que o que prevaleceu naquele tribunal não foi um julgamento justo, mas sim um julgamento influenciado e sob pressão dos envolvidos. Diante desses fatos, é inválida a afirmação exata de que houve ali um julgamento legal. Quem garante que não houve apenas um arremendo de processo que acobertou uma vingança das nações vitoriosas e a uma humilhação dos derrotados? Cada fato, com interpretação ou decisão errada extraída sobre si, tem consequências irreparáveis e cruéis que podem ter sido evitadas. É impossível não analisar como foi ferido o direito de defesa dos réus, visto de forma extremamente limitada. Característica de tribunais de exceção. O tribunal precisava de legitimidade e o julgamento violou o princípio da legalidade, visto que o principal objetivo ali era a vingança ao invés de justiça. Sobre a composição do tribunal, um dos principais pontos observados é que se pode fundamentar como errôneo foi a ausência de júri. A própria corte presidiu o julgamento e deu os vereditos. Agiu de uma forma ferindo os princípios e a própria lei. Consequência principal, a coordenação jurídica de participantes e colaboradores do regime nazista. De modo que muitos dos principais colaboradores que não morreram durante a guerra foram executados pelo Tribunal de Nuremberg, e muitos outros foram presos, servindo como uma espécie de ponto final ocidental para os horrores do nazismo, e uma tentativa de recuperar do funcionamento do social normal.